Bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o David, essa é minha esposa Areta e nossa filha Luísa. No último mês de maio, uma grande etapa de nossas vidas se iniciou. Deus, através dos irmãos e irmãs, alcançou os nossos corações com muito poder e amor. Para mim foi particularmente uma busca que durou alguns anos, muitas vezes sem sucesso. Mas através dos últimos anos, Deus tem trabalhado com muita misericórdia e muito amor pela minha vida, através dos irmãos, para que eu pudesse voltar a sentir o amor dele na minha vida, poder reconhecer-me como um discípulo, e amar as pessoas, fazer estudos bíblicos e me envolver de novo com a Igreja de Deus. Quando eu conheci o David, eu sabia que ele estava afastado da igreja, mas eu não sabia do desejo dele, eu não tinha certeza do desejo dele de retornar. Eu imaginava que talvez durante o nosso relacionamento, uma vez ou outra, ele quisesse ir ao culto, aos domingos, mas eu imaginava que eu não iria com ele. Só que depois que a Luísa nasceu, eu acho que esse desejo se intensificou e, na verdade, ao invés de ele querer ir pro culto, ele quis ir pro retiro de casais e nessa eu não poderia não ir, né? E eu fui um pouco receosa, com medo, né? Achando que eu ia me sentir mal, mas na verdade assim, eu nunca tinha frequentado uma igreja, né? E quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebida e assisti aulas tão profundas que eu fiquei curiosa por mais, né? E acabamos frequentando os cultos, e eu comecei a estudar a Bíblia. E durante esse processo, foi um longo processo, né? Até o batismo, mas eu vi Deus muita paciência e me respondendo de forma muito pessoal a todas as minhas dúvidas, né? Uma a uma as minhas perguntas. Agora eu gostaria de ler uma escritura com vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Tudo é pra Deus. Alegria e paz. Alegria e paz. Paciência. Amabilidade. bondade. Fidelidade. Ô mano, você ainda não fez as tarefas, não? Não, fiz não, tô com uma preguiça, sabe? Mas a gente tem que obedecer o pai e mãe e fazer as tarefas, ué. Tá, vou lá, mansidão, né? Mansidão. Filhões, eu tenho um desafio para vocês. Vocês podem comer agora esse pacotinho de jujuba, mas se vocês abrirem mão do pacotinho de jujuba e daqui a 2 horas, vocês podem optar pelo pote de doces. O que vocês decidem? Nicolas, domínio próprio, não vai comer agora, hein? Agora e sempre a nossa canção canta o amor sem fim que se revela a nós em Jesus, nosso Senhor e Rei. Agora e sempre nossa canção canta o amor sem fim que se revela a nós em Jesus, nosso Senhor e Rei. Aonde mais nós iremos, cada vez pra bem perto de ti. A cada dia queremos te conhecer mais e mais. És tudo aquilo que temos, nossa alegria.
coração. Canta o amor sem fim. E se revela a nós em Jesus, nosso Senhor e Rei. Aonde mais nós iremos, cada vez pra bem perto de ti. A cada dia queremos te conhecer mais e mais. És tudo aquilo que temos, nossa alegria e paz. A cada dia queremos te conhecer mais e mais. És tudo aquilo que temos, nossa alegria e paz. Minha vida é só cantando, o que devo mais fazer? Liberto estou com Cristo, eu sou. Já não ando mais em trevas, já brilhou pra mim a luz. Confio só nesse nome, Jesus. Em minha vida a esperança de um dia entrar no céu, Ele garante assim. Eu já fui triste demais, agora tenho paz, paz em mim. Eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus, vivo só pra Deus. Todo homem é iludido, o inimigo o atrai, oferece muitas coisas, se cai. Jesus dá liberdade, conquistou ela na cruz. Confio só nesse nome, Jesus. A última esperança do Brasil é o Senhor. Entregue a Ele o teu sofrer. Eu já fui triste demais, agora tenho paz, paz em mim. Eu agora sou de Deus. Diga comigo. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus, vivo só pra Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora
só sou de Deus, vivo só pra Deus, vivo só pra Deus. Amém, irmãos? Bom dia, irmãos. Esse é o momento da ceia, onde refletimos sobre tudo que Cristo fez aqui na terra por nós, né? Onde vamos tomar do vinho, lembrando do sangue de Cristo, e comer do pão, lembrando do corpo de Cristo, né? É um momento que a gente reflete sobre tudo que Ele passou, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito de lembrar da escritura de Mateus 26, 39, onde me ajuda a manter meu coração quebrantado diante de tudo que Ele fez aqui na terra, né? Jesus teve muito domínio próprio diante dos seus sentimentos, sabendo que ia para a cruz, né? Em Mateus 26, 39, mostra a aflição, né, de Jesus, sabendo que ia para a cruz. Ele falou para Deus assim: se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus já tinha um plano, não foi possível afastar esse cálice de sofrimento, né? Então Jesus já sabia disso e ele se submeteu, ele teve o domínio próprio de vencer toda aquela dor, né? E ir para a cruz por nós, né? Agora o Lei vai continuar falando sobre esses sentimentos que Jesus tinha, né? No qual ele teve grande vitória, né? Bom dia, irmãos. Obrigado, meu amor. É muito bom a gente poder realmente ter essa referência de Jesus, né? Saber que ele agiu, ele veio a esse mundo, ele era Deus, mas se submeteu a viver como homem. E quando a gente vê em Gálatas 5:22, que é o tema da nosso bem-vindo, que é os frutos do Espírito, a gente começou, eu e a Luz, a pensarmos em algumas características de Jesus que deixa claramente, que destaca os frutos do Espírito na vida dele. E como a Luz falou, o domínio próprio é uma característica forte na vida de Jesus. Mas outra característica que me chama muita atenção é a bondade. A gente vê lá em Marcos 10:46 a história do cego Bartimeu, onde Jesus e os discípulos estavam na Jericó e no meio da multidão um homem começava a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E eles andando e a pessoa gritando ainda: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E a multidão começou a ficar irritada com ele, né? Porque ele estava perturbando, né? Todo mundo, imagine, todo mundo querendo chegar perto de Jesus com muitas demandas, né? Com muita desesperado, né? Vendo Jesus assim a solução para a vida, para os problemas deles. Então tinha um cara que era cego, que estava no meio da multidão clamando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E ao ponto de se destacar numa multidão. E isso chegou até Jesus. E Jesus fala para os discípulos: olha, vão lá, tragam esse homem até mim. E assim que os discípulos o fazem, Jesus pergunta para Bartimeu: o que é que você quer que eu faça por você? Essa pergunta, ela me chama muita atenção, porque Jesus, como ele já era um cara que conhecia o coração das pessoas, ele sabia o que realmente Bartimeu precisava. Mas ele se coloca numa posição que ele dá a oportunidade de Bartimeu dizer o que ele precisava. A bondade, quando a gente vê essa característica no fruto do Espírito na vida de Jesus, ela coloca essa situação onde eu me coloco na posição da pessoa, mas eu não tenho a intenção de querer pensar pela pessoa. Então Jesus, mesmo sabendo de todas as coisas, naquele momento ele falou: o que é que você quer que eu faça por você? E isso é uma das coisas que nós vemos aqui no casamento, né? Essa dificuldade que às vezes a gente tem de escutar o outro com clareza e realmente se conectar ao ponto de saber o que é que você está precisando. Mesmo a gente sabendo o que a pessoa está precisando, a gente escutar ela, a gente poder dar atenção, se conectar com ela profundamente. Então, essas características que nós queríamos compartilhar com vocês nesse momento da ceia, nós possamos lembrar da bondade e do domínio próprio de Jesus, que nos ensinam a sermos como Ele e nos ajudam a estarmos conectados como igreja nos nossos relacionamentos uns com os outros. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Pai, eu quero agradecer por esse momento, em nome de Jesus Cristo. E é graças a Jesus, Pai, que a gente está nesse momento aqui. Jesus institui a ceia falando: façam isso em memória de mim.
né, tomando o suco de uva, o vinho, né, que representa o sangue, e o pão que representa o corpo. É com alegria, Senhor, que nós estamos aqui nesse momento celebrando a ceia, lembrando da vida de Cristo, os ensinamentos, Pai. Que esses frutos do Espírito, a bondade e o domínio próprio, dentre tantos frutos do Espírito, possam estar abundantes em nossas vidas, Pai. E se nós não estivermos, Pai, frutificando, Pai, ajuda-nos, Pai, a cultivarmos para, no tempo certo, colhermos esses frutos, Pai. Eu agradeço ao Senhor por tudo. Deus abençoe a igreja, abençoe cada irmão. Que nós, como cristãos, possamos ter bondade e domínio próprio em tudo que fizermos, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Amém. Bom dia! Hoje nós estamos aqui para investigar e resolver o mistério do bilhete não enviado por José do Egito. E eu digo bilhete porque a gente não pode mais usar telegrama, que ninguém mais sabe o que é. Seria muito mais apropriado, né? Tele significa distância e grama significa letra. Eu sei porque eu aprendi na escola
que é onde nós aprendemos tudo aquilo que é necessário para a vida, como a função de um retículo endoplasmático rugoso, de uma coordenação coordenativa adversativa e, claro, de um telegrama. A questão com os telegramas é que ele só permitia caixa alta, né, antigamente, e não permitia pontuação, só letra em caixa alta, mais nada, né? Ou seja, basicamente era o contrário da regra de construção de senha, hoje em dia. E, para isso, você pagava por palavra e você queria colocar o mínimo de palavras possível, o que comprometia a clareza. Então, para dar uma volta nisso, o pessoal usava palavras como PT, que é ponto, VG, que é vírgula, não é? Que eram palavras, mas traziam um pouquinho de pontuação. E sempre tentando colocar o mínimo de palavras possíveis, né? Nessa vida, como foi útil, não aprendi na escola, então foi útil, né? Eu enviei um telegrama na vida e recebi 2. Um deles foi um telegrama feliz, foi o telegrama da minha convocação depois da aprovação em concurso público, né, no TCU, há 20 anos atrás. E o outro foi o que eu mandei para mim mesmo, porque era o trabalho da escola, né? Então, acabando com a história de telegrama, PT Saudações, que é da onde veio isso. Sabia de onde veio PT Saudações? Das regras do telegrama. Bem, voltando aqui para José, a maioria de nós conhece muito bem a história de José. Esse rapaz vendido como escravo pelos próprios irmãos ao Egito, depois de um tempo, na verdade 2 décadas, se reconcilia com eles, transbordando de misericórdia e dizendo: não se recriminem, foi para salvar vidas que Deus me enviou ao Egito, né? Era um rapaz muito querido pelo pai. E o pai lhe deu uma túnica longa ou uma capa colorida, né, dependendo da tradução. E essa túnica, essa capa, significa que ele tinha uma posição especial entre os irmãos, né? O pai lhe dava essa posição especial entre os irmãos e até colocava José para vigiar os irmãos, que contava ao pai sobre a má fama deles. E é claro que os irmãos não gostavam nada disso. Para melhorar, ele ainda tinha sonhos sobre o futuro, e nesses sonhos seus irmãos se curvavam para ele. Então os irmãos, que já não gostavam dele, passaram a odiá-lo ainda mais, assim diz a Escritura. Num deles, até o pai e a mãe se curvariam diante dele. O que numa sociedade patriarcal era impensável. Tão impensável que o próprio pai lhe dá um sabão, né? Lhe dá uma bronca. A Bíblia fala que ele é repreendido. Eu aposto que não foi: meu filho, eu não faço mais isso, né? Repreensão no patriarca deve ser algo interessante. Então, o que aconteceu? Um dia, obedecendo ao pai, José vai ver como andavam lá os manos que estavam vigiando os rebanhos no pasto em algum lugar, né? José nem sabia onde estava, eles iam procurar pasto. Quando eles viram José de longe, tiveram uma ideia brilhante, resolveram matar o cara. Mas aí pensaram ali, pegaram ele, jogaram num buraco, tinha ali no deserto de um poço, e foram comer, que é onde a gente pensa melhor, né? E aí, comendo e tal, pensando: pô, o que a gente vai ganhar matando o menino, né? Vamos vender para o Egito. Nessa hora estava passando uma caravana de ismaelitas, né? E era comum passar caravana por ali, já que a terra de Canaã ficava entre o Egito e a Babilônia, né? Então uma área onde tinha muito comércio. Estava passando uma caravana, eles falaram: vamos vender esse moleque aí, esse pirralho abusado, como escravo. E venderam por 20 peças de prata. José foi então parar no Egito. E no parar no Egito, ele acabou sendo revendido, né, para o capitão da guarda do faraó, Potifar. Diz lá em Gênesis 39, 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens.
Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e confiou-lhe tudo o que possuía. Nesse período em que José está com Potifar, é o primeiro período dele no Egito, e José não manda um telegrama, não manda bilhete algum para o pai dele, né, para avisar que ele estava vivo, né, lá em Potifar. Quem sabe seria comprado de volta. Bem, mas como ele era um escravo e talvez mandar um bilhete fosse muito caro, vamos deixar isso para lá, né? E a gente descobre também que o Senhor estava com ele, né? O Senhor estava com José. Mas isso, eventualmente, não o impediu de ser acusado injustamente pela mulher de Potifar e ir parar na prisão. Na prisão, a gente vê lá no verso 23 do capítulo 39, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então, é a segunda fase profissional de José no Egito. E ele, de novo, vai muito bem nessa segunda fase e, de novo, não manda bilhete algum. Mas também dá para entender, porque ele estava na prisão não pode entrar com celular, então tem aquela fiscalização toda, então tudo bem, né? José vai que não conseguia mandar um bilhete para casa, né? Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, né? O faraó tinha ficado indignado com eles, mandado os dois para a prisão. Então os dois sonharam, o copeiro e o padeiro, como Deus estava com José. De novo, a gente vê isso vez após vez, né? Deus estava com José e José estava com Deus. Deus estava com ele e lhe deu uma nova interpretação. O copeiro seria solto em 3 dias e o padeiro, não. Bem, na verdade seria solto também, mas outras circunstâncias. Muito bem, Deus estava com José, mas o copeiro não. E ele foi esquecido. 2 anos depois, Deus continuava com José continuava com Deus. E o faraó também sonha. Como tem sonho nessa história? Todo mundo sonha, né? E só que no caso do faraó, como no caso do copeiro e do padeiro, ninguém conseguia interpretar esse sonho. E aí, o copeiro finalmente se lembra de José. Ele fala, agora eu me lembro das minhas muitas faltas, né? Ele se lembra que ele havia esquecido de José. E fala para o faraó que havia ali um hebreu na prisão que era capaz de interpretações e conta o que aconteceu com ele, conta dos sonhos dele. E agora acontece uma reviravolta inacreditável, né? A maior promoção em pouco tempo da história. Um cara que era preso para se tornar primeiro-ministro. É uma promoção que só seria superada muito tempo depois por Jesus Cristo, que era um cara condenado na cruz ao Senhor dos Senhores, né? Então, essa foi maior. Então, diz lá em Gênesis 41, 37 e 38, diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vou achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Eu adoro esse faraó, né? O faraó que reconhece que esse Deus aí é bala, né? Claro que não deixa de acreditar nos deuses dele, mas ele tem um respeito especial pelo Deus de José. Assim, José se torna a maior autoridade do Egito e se passam 7 anos de fartura, que era a interpretação do sonho do faraó. Vamos aproveitar esses 7 anos para uma pequena digressão aqui. A gente lê em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Né? E foi repetido vez a vez que Deus estava com José. E a gente pode inferir que José amava Deus e vice-versa. Quando Paulo escreve aos Romanos, eu acredito que ele tinha passagens como essa em mente, né? Essa era a Bíblia de Paulo. E ele tinha essas coisas, conhecia muito bem as Escrituras. Ele tinha a vida de José de tantos outros em mente. Então acredito que ele fala com isso em mente, fala de experiência própria também.
Afinal de contas, nessa história, José primeiro é odiado e é vendido e é escravizado e é revendido e é acusado injustamente e preso e é esquecido. E aí então ele se torna o José do Egito, como ele, né, passou a ser conhecido. Mas em todas as coisas Deus estava trabalhando, em todas esse conjunto de decisões horríveis e circunstâncias péssimas e julgamentos injustos, Deus estava trabalhando em todas as coisas, né? Deus não impede que essas coisas aconteçam, até porque muitas delas depende da decisão das pessoas, né? Nossa decisão própria e de pessoas que a gente não tem controle, né? Essa é uma decisão que vem da cabeça delas. E Deus trabalha em todas essas coisas, né, para o bem de José. Né? Ele vai trabalhando, né, em todas essas coisas. Deus agindo na vida de alguém que ele amava e que o amava e que ele havia chamado de acordo com o seu propósito, ainda que José estivesse longe de ser perfeito, né? Afinal, cadê o bilhete, José? É o mistério do bilhete não enviado. Cadê o bilhete que você deveria ter enviado para Jacó? Você imagina Jacó lá, depois que recebeu a túnica longa que tinha dado para você, né? E os irmãos, para justificar que José não voltou, né, eles pegaram a túnica longa e melecaram com sangue de bode, que eles mataram um bode e deram para Jacó. Você pode imaginar Jacó lá pensando, com aquela túnica nas mãos, né, aquele cheiro de sangue, e falando, caramba, será que José sobreviveu ou não? Olhando lá, esperando ele aparecer, ou perguntando para as caravanas, para os que passavam, você viu José, você viu meu filho, né? E ele estava com essa túnica aqui e tal, e todo mundo, ninguém viu, né? José. E ele não manda um bilhete. Bem, todas as coisas Deus trabalha não quer dizer que você vai se tornar um Instagrammer rico, bonito, fitness e principalmente aprovado em concurso público. Não quer dizer isso, né? Quer dizer que nas circunstâncias, Deus vai trabalhando para o bem daqueles que Ele chamou. E essas circunstâncias podem ser as mais diversas. E quem escreveu isso sabia o que estava falando, né? Paulo realmente passou por circunstâncias bem complicadas e muitas não dependiam dele, muitas eram injustas. E ele fala, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem. Muito bem. Fechando esse parênteses aqui, vamos voltar ao bilhete. Nesse ponto, José é promovido a praticamente o primeiro-ministro, né? Era o vizir do faraó. E se tinha alguma desculpa até então, que era caro, ele era escravo, ele estava preso, agora não tem mais. Como vizir, ele manda muito. Quer mandar um bilhete, telegrama, carta, e-mail, ele pode mandar o que ele quiser, porque ele pode, porque ele manda bem e manda muito. Podia enviar um emissário lá, o pai dele, não era difícil achar Jacó com seus rebanhos, com sua família, com sua casa, né? Era uma casa grande, ali na terra de Canaã, e era fácil. Para José seria fácil, não há mais desculpa. José havia se tornado parte da realeza egípcia, né? Ele se casou com Azenate, que era filha de Potífera, né? uma sacerdote lá de On, um deus muito importante do Egito. Ele se torna basicamente família do faraó. Ele tinha 30 anos aí nesse ponto. Então, mas olha a história de José. Uma história até bonita, né? Ele e Azenate se casam e você consegue, imagina isso, ele e Azenate estão casados, caminham de mão dadas ao pôr do sol, às margens férteis do Nilo. Olha só, no sol se pondo. Vão melhorar ainda. Coloca aí 2 meninos, coloca Manassés, Efraim ali ao lado deles, brigando um com o outro, brincando ali nas margens do Nilo, correndo. José falando ali para Manassés, para de perseguir o gato, menino, porque aqui gato é um deus. E aliás foi por isso que os gatos ficaram mal acostumados e até hoje eles pensam a mesma coisa.
Então a gente tem essa linda imagem de José e a sua família feliz ali, com um ótimo emprego nas margens ali do Nilo. Só que essa linda imagem, ela tem uma rachadura, tem um trinco ali. E esse trinco já apareceu na imagem. Vejamos o nome dos filhos. No capítulo 41, verso 51, diz: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Quer dizer que ele pediu ajuda de Deus para esquecer a casa do pai dele. Dá para entender um pouco, né? A forma que ele, vamos dizer, se despediu dos irmãos. Mas quem esquece, esquece, né? Bola para frente, vai ficar lembrando do que aconteceu. E aí nasce o segundo filho, Efrainzinho. E diz assim no verso 52: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Quer dizer, continua sofrendo. Era a terra que adotou José. É uma terra onde ele faz parte da realeza, ele tem um ótimo emprego, manda bem, né? Mas quando nasce o filho, a ferida tá lá, né? Aparece, ele lembra, né? Ele disse um nome feliz, Isaac. Ele riu. Não, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus conceda a vida longa aos meus inimigos para que eles aplaudam de pé a minha vitória. Isso é um negócio quase instagramável, né? O nome de Efraim, né? Então, você vê esse ressentimento lá. E fica a pergunta. Ressentimento com os irmãos, né? Sei lá. Fica a pergunta: por que, moço? Por que você não mandou um bilhete para o seu pai depois de 10, agora, sei lá, mais de 10 anos, né? Por que você não mandou? Né? Agora tem fartura, está no meio dos 7 anos. Está perto de fazer 20 anos aqui no Egito. Cadê o telegrama? Cadê? Que tipo de filho faz isso com um pai sofrido? Vamos sugerir aqui uma teoria. Eu vou chamar essa teoria de a teoria do mal entendido. Quando a gente lê essa história, a gente está lendo a partir do ponto de vista de um narrador onisciente, né? Então ele sabe o que aconteceu com José, e a gente vê o que aconteceu com Jacó, com os irmãos. A gente sabe que quando José está sendo levado na caravana, o pai recebe lá a túnica longa dele, cheia de sangue, e pensa que ele foi despedaçado. Então, vamos imaginar, com esse mal entendido, que José não sabe que o pai recebeu a túnica longa, cheia de sangue, e pensa que ele foi despedaçado. Ele não sabe. Vamos imaginar, tá? Não precisa concordar comigo, não precisa, que José acredite que o pai dele o mandou embora. Estava ali em conluio ali com os irmãos, né, e mandou ele embora. Vamos imaginar, vamos partir desse pressuposto e agora vamos rever aqui os eventos pensando nisso. Né? Vamos lá, vamos recapitular os eventos. Como é que José se lembra dos últimos dias, das últimas semanas ali na casa do pai? Ele sabe que os irmãos não gostam dele, não tem certeza absoluta disso, né? Ele fofoca pro pai e tal, os irmãos não gostam dele. E ali, depois que ele conta o segundo sonho, quando até o pai e a mãe se curvam, o pai lhe dá uma bronca, né? O repreende, lhe passa um sabão. Esse menino aí sabia o lugar dele. E a gente vê no capítulo 37, no verso 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando ainda estava no vale de Hebrom.
Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? E aí ele diz que está procurando os irmãos e o homem aponta na direção certa. Eu sempre li essa passagem, vendo aqui, o pai está mandando José ir, e José, como um rapaz obediente ao pai, ele vai. Mas veja bem, os irmãos estão lá, e aí Israel, né, Jacó diz a José: como você sabe, seus irmãos estão lá olhando os bichos, eu quero que você vá até lá. E ele diz: sim, senhor. Pronto, esse é o momento. E aí no verso 14 começa assim: disse-lhe o pai. Quer dizer, aqui é outro momento. E aí Jacó fala: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Ou seja, são momentos diferentes. Então às vezes eu falo: Laura, o gato está precisando de asseio e está sem comida lá. E ela fala: tá bom. E aí eu volto um tempo depois e olho lá e continua sem comida e está tudo sujo. E eu abro a porta do quarto e falo: Laura, vá fazer o asseio do gato e botar comida para ele. E ela olha e fala: agora. E eu não saio do quarto enquanto ela não se mexe. Aí ela vai. Terceiro, são momentos diferentes, não é? Então, aqui com José é a mesma coisa. José fala: vai ver, seus irmãos estão... como você sabe, seus irmãos estão lá, eu quero que você vá até lá. E José fala: tá bom, meus irmãos não gostam de mim, vai ser um saco isso. E ele dá uma enrolada. E aí o pai diz: vá lá, ver se está tudo bem. E aí José vai, né? E ele vai com tanta vontade que ele até se perde. Assim, ele vai lá e ele se perde. Eu vim, né? Não achei, mas eu vim, fiz o possível e tal. Fica lá meio perdido. Talvez, não sei, né? Dando aquela enrolada para depois voltar. Pai, não achei não. Só que aí um cara lá mete o nariz lá na situação e fala: ei, moleque, você tá aí procurando alguém? Procurando alguma coisa? Não, meus irmãos e tal. Não, eles estão para lá. A galera sabia onde estava. Se perguntasse, ia achar onde estavam os irmãos. E aí, ele acaba, tá bom, imagino ele, andando na direção de onde estão os irmãos. Eis que, de longe, os irmãos pegam José. Vem José e falam: olha lá aquele sonhador, né? E aí pegam José, não tem nem conversa, pega José, arranca a túnica longa, né, e jogam ele no buraco. Então José está lá no buraco, não está sabendo o que está acontecendo, e os irmãos estão falando: e aí, mata, não mata e tal, parará. E depois ele é retirado do buraco e jogado lá, vendido para uma caravana de ismaelitas. E ele vai, uma caravana lá, um escravo agora, né, foi vendido. Agora imagina José nessa caravana. O que ele está pensando ali? Nessa caravana, viagem toda até o Egito. Está pensando: caramba, meus irmãos não gostam de mim, ficam brigando comigo. Meu pai brigou comigo. Acho que ninguém... Eu não sou bem-vindo nessa família aqui. Meu pai me mandou, eu nem queria vir. Ele sabia que eu não queria vir. E ele me mandou e falou: vá ver como estão seus irmãos. E assim que eu cheguei, meus irmãos me pegaram, me jogaram no buraco e depois de um tempo me venderam. Isso foi uma decisão de família, isso. Na verdade, eu acho que está acontecendo comigo a mesma coisa que aconteceu com o tio Ismael. E com Esaú também, né? Tio Esaú. Os dois foram cortados aí da linhagem da família, né, por discordâncias ali, né? Alguém não gostava lá e pum, foram mandados embora. Agora chegou a minha vez. Tá acontecendo comigo também. Eu sou mais um nessa história. Bem, tomara que não, mas bem, se não for mais um, quando meu pai souber, ele vai vir me resgatar, vai me comprar de volta, porque para ele não é difícil, né? Vai me alcançar na caravana ou
ou ali, quando ele souber o que aconteceu. E aí, ele não é resgatado, não é comprado de volta e vai parar no Egito. Conclusão dele, que não sabe o que está acontecendo, né? Eu fui cortado da família, vendido como escravo. É um destino até pior, bem pior que o de Ismael e de Esaú. Então ele está cheio de amargura ali, cheio de amargura, indo para uma terra estranha. Ninguém vai procurá-lo, ninguém vai resgatá-lo. E aí se entende o nome de Efraim. Deus me fez prosperar numa terra onde tenho sofrido. E ele tinha aproximadamente 17 anos. E ele está com isso lá no coração, essa ferida aberta. Ele está prosperando, ele se torna lá o vizir, ele manda muito, ele é querido. Aparentemente ele é amado pelo faraó, basicamente adotado pelo faraó, né? Que dá roupas novas, dá um anel sinete, dá uma esposa, dá um nome novo. Coisas que um pai faz por um filho, né? O faraó faz com José, né? Ele é abraçado na terra do Egito, mas ainda assim tem aquela ferida aberta ali. Mas eventualmente ele vai encontrar os irmãos e vai se reconciliar com os irmãos. Passaram 20 anos, estamos perto de um final feliz, finalmente. Vamos ver então o que acontece com essa linda história de recuperação, de reconciliação. Veja o sentimento aqui. Gênesis 42, 8. José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Então, sem barba lá, maquiado, né, como os egípcios. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e de muito mais coisa. E lhes disse: vocês são espiões, vieram ver onde nossa terra está desprotegida. Que coração cheio de graça, né? Gênesis 42, 10. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não! Vocês vieram ver onde nossa terra está desprotegida. E fez várias acusações com eles. Fala que todo mundo vai ficar preso até alguém ir buscar um maninho Benjamim, que não conspirou contra ele, né, que era muito novinho, e joga os caras na cadeia. Todo mundo preso. Ah, família, né? Digno de um Natal animado isso aqui. E aí os caras estão presos e José vai lá, deixa os caras presos e vai trabalhar. E aí vai à noite, pensa na vida, deve ter orado. E a atitude dele quando encontra os caras, depois de 3 dias presos, a atitude dele está um pouquinho mais suave. Então conversa com eles, mantém Simeão preso, que é bom ter um refenzinho, libera os outros, entrega o trigo, devolve a prata, deve pagar do bolso dele a prata, devolve a prata para os caras sem eles saberem, que deixa os caras ainda mais assustados, e deixa um aviso, fala: seus espiões, só vou acreditar que vocês não são espiões se na volta vocês trouxerem o maninho Benjamim, quer dizer, não vai falar maninho, né? Mas trouxerem esse irmão caçula de vocês aí, senão nem precisa voltar e deixa esse aqui, nem precisa voltar. Tchau. Obviamente, quando recebe essas notícias, Jacó não quer nem pensar em mandar Benjamim, que deve ter uns 30 anos nessa altura aqui. Mas, afinal, né? Caçula, né? Aquela história. Só que a comida acaba. A fome aperta e se eles não fizerem algo, até o caçula vai morrer de fome. Então, Judá, que de um ponto para o outro assume a responsabilidade aqui, no lugar de Rúben, né, das coisas. Rúben era o primeiro filho, mas a partir daqui Judá que assume. Judá assume a responsabilidade e eles voltam ao Egito. Né? Eles voltam ao Egito. Agora será diferente, certo? Agora sim que é a reconciliação, certo? É agora. Que José já vai ter pensado bem e tal. E começa diferente mesmo, né? Eles são bem recebidos, a atitude de José suaviza mais ainda. A questão da grana, que eles ficam super preocupados. Caraca, a gente não pagou no fim das contas, mas tá tudo resolvido. Eles participam de um banquete, são organizados por idade, comem, bebem, se alegram. José dá 5 vezes mais comida lá e
para o Benjamim, tá tudo certo. Mas José, aquela amargurazinha. José quer ficar perto do Benjamim agora. É o maninho que não aprontou com ele. Tem nenhum ressentimento com o Benjamim. Trouxeram o Benjamim, agora eu quero ficar perto dele. E aí ele bola um plano. Ele pega a taça dele e ele pede para esconder na saco de grãos que ia ser carregado por Benjamim. Quando os irmãos estão voltando, todo mundo agora, né? Estão lá os 11 voltando. José manda a polícia dele dar um basculejo nos caras. Quem já sofreu uma dura da polícia sabe que é um basculejo, né? Sai todo mundo, abre mala do carro, revista e tal. Pois é, manda dar um basculejo. Vão lá e dão um basculejo. Falam, não, a gente não fez nada e tal. Abrem as sacas e, claro, acham a taça na saca de Benjamim. Todo mundo coloca o negócio de volta. Imagina a depressão nesse momento. E Judá, caraca, eu achando que estava tudo certo dessa vez. E eles voltam e Judá fala, caramba, o que vai acontecer? E chega a sentença. O que ficou com a taça vai ficar como escravo. Tudo que não podia acontecer. Então Judá, que tinha assumido a responsa, vai lá e se levanta e fala na defesa. Bem, tem nada a perder mesmo agora, né? Então ele fala, Gênesis 44, 27. E presta atenção. Agora ele faz a defesa dele, a gente vai ler só um pedacinho. O ponto aonde o coração de José se abre para a reconciliação, aonde ele é tocado, ele faz. Então, 44, 27 diz, teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi. E eu disse, com certeza foi despedaçado, né? Jacó falando. E até hoje, nunca mais o vi. Significa que ele tinha uma esperança de ver, mas ele não viu o corpo, né? Nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Nesse momento, José descobre que o pai nunca soube que ele havia sido vendido como escravo. Nunca soube. Mas ele achava que José tinha morrido, tinha sido despedaçado por um animal. Por isso não foi buscar, por isso não foi comprar de volta, não procurou por José. Nesse momento, a cabeça de José, caramba! Então meu pai sempre me amou. Meu pai não havia me mandado embora. Meu pai, que era o patriarca dessa casa, não havia me mandado embora. Ele achava que eu tinha morrido. Foi por isso que ele não me procurou. Ele me amava e ele me ama até hoje. Finalmente, depois de ouvir Judá, José entende finalmente tudo o que se passou. E agora, aquela amargura toda dele, aquela emoção toda dele, que estava canalizada, alimentando aquela amargura, aquilo vira, aquela energia se transforma assim, naquele momento. E José não resiste mais. E ele chora tão alto, que a notícia chega ao faraó. Na primeira visita ele tinha chorado também. Um chorinho diferente, não sei o que ele chorou, talvez de raiva, de agonia, das lembranças, do sofrimento que tinha voltado. Agora, eu não sei, mas agora o choro dele é um choro diferente. E ele chora muito alto. E até o faraó ouve. Ouve não, né? Ele é informado do choro de José. Acho que ele não devia chorar em público, né? Imagina o buraco que havia no coração de José. O tamanho da ferida que agora finalmente se fecha. E agora sim, ele começa o famoso discurso dele, o discurso de reconciliação que a gente lembra. A gente fala, ai José, mas ele perdoa tanto, que homem misericordioso. Gênesis 45, 4, José diz, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José,
seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Verso 14. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. E em seguida beijou todos seus irmãos e chorou com eles. Só depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Que coisa linda, né? Essa, para mim, é a passagem mais emocionante das Escrituras. Mais emocionante. A gente vê que José, ele só chega lá, ele só consegue alcançar esse estado de reconciliação, de perdão, de carinho novamente, né, pela família dele, pela casa dele, quando ele descobre que o pai sempre o havia amado. Ele se sente novamente amado por Jacó, depois de 20 anos. 20 anos se sentindo rejeitado, mandado embora. Ele se sente amado. Antes disso, as atitudes de José são compatíveis com alguém muito ressentido, com um poço de ressentimento. Bem, quem sou eu para julgar, né, isso tudo? Eu já tive buraquinhos muito menores que o de José e eles me incomodavam mais que limão em afta mordida. O que mudou aqui? José se torna capaz novamente de amar a sua casa. Ele passa a amar a sua casa de novo quando ele sente novamente que ele é amado por Jacó, que é o pai dele. A convicção do amor de Jacó completa, fecha esse buraco, ele completa, transforma José naquele momento e ele desmonta emocionalmente, ele quebra finalmente. Então desfaz todo aquele ressentimento, aquela intensidade da emoção que era canalizada para ressentimento, aquele desfeito, aquela sensação de injustiça, quando você sofre uma injustiça, sabe? Aquilo tudo é desfeito. E o José que nomeia o filho, a terra onde tenho sofrido, vira o José que fala, Deus me mandou aqui para salvar vidas. A visão, o ângulo que José olhava, vira ali. Eu só posso admirar essa história. Eu mesmo tenho a convicção que Deus admira demais, Deus adora, Deus ama essa história. Onde ele trabalhou em um monte de coisas, trabalhou em várias circunstâncias, né, para o bem de José, para que isso acontecesse. Não conseguiu na primeira visita, né, José não tinha as informações, não estava pronto. Deus continuou trabalhando para esse ponto aqui acontecer. E eu acho que Deus gosta tanto dessa história, tanto, que ele quer assistir de novo essa história, com outros personagens. Sabe, como aqueles filmes, a Luísa gostou tanto lá do fim do MCU, né, do Thanos, o fim do Thanos. Ela viu essa história muitas vezes, né? Thanos morrendo e os heróis lá, redimindo lá o mundo, muitas vezes. Sabe essas séries que a gente assiste, a gente gosta, e elas têm um enredo, na verdade, muito parecido, e a gente vê vez após vez, a gente gosta. Eu imagino que Deus goste tanto dessa história, que ele quer ver vez após vez. Tanto, que Jesus criou um novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou, né? João 13,34. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Olha 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus tenta fazer. Deus sabe que nós temos nossas encrencas, que nós temos nossos ressentimentos, e Ele cria um plano, né, para fechar esse buraco em nosso coração, por meio do relacionamento dele conosco, de Jesus, né, do Espírito Santo. Ele tenta fechar esse coração. Quem é capaz de receber esse coração, de entender isso, né, e receber esse amor, sentir amado por Deus, você tem a oportunidade de ter esse buraco no seu coração fechado.
E aí Deus pode assistir de novo essa história. Lá do alto do trono dele, com Jesus do lado tem um pipoca. Vamos lá, vai acontecer de novo agora. Vamos lá. Olha só que legal. Fechou o buraco no coração agora. Aquele ressentimento todo, aquela mágoa, olha aquilo se transformando em capacidade de amar. No fundo, somos todos Zé. Somos todos Zé. Todo mundo tem momentos de espalhar picuinha e de espalhar misericórdia. Nós passamos mais tempo como o primeiro José ou como o último José? O tempo que nós passamos como o último José depende de quanto nós deixamos Deus curar as feridas, sarar aquelas feridas. E algumas dessas feridas que a gente até gosta de lamber, né? Ficar lambendo. Então, se a gente deixa Deus sarar essas feridas, curar essas feridas, mais tempo a gente passa como o último José. Agora, vamos lá. Vamos viver isso aí. Vamos contar essa história, porque Deus está lá assistindo. Tchau. E claro, PT saudações. Olá, bom dia, irmãos. Daniel, muito obrigado, meu amigo. Sempre que você prega é uma alegria, e poder ver a história de José, né, sob uma nova ótica é muito, muito bacana mesmo. Me inspirou bastante, tenho certeza que encorajou a todos nós essa manhã. Obrigado por nos direcionar a ler também, né, a história dele antes do nosso culto. De fato, me fez viver mais intensamente aquilo que você nos trouxe hoje. Muito obrigado. Também quero agradecer a Igreja em Casa do Urley. Que bacana ver todas as crianças, todo mundo. Que saudade de vocês, meus amigos. Obrigado, Urley e Lourdes, também pela ceia de hoje. Enfim, meus amigos, muito obrigado mesmo pela participação de cada um. E eu também quero aqui dizer que na semana que vem daremos início a uma nova série de aulas, e eu quero te encorajar a convidar seus amigos, seus familiares a enviar o link para que eles possam estar conosco no domingo que vem. E a série que a gente vai fazer é muito baseado naquilo que nós temos chamado de missão pessoal. E eu queria te perguntar, você sabe qual que é a sua missão pessoal? Você sabe aonde que Deus quer utilizar os seus dons e talentos que Ele mesmo tem dado a você? É importante a gente descobrir o que e onde podemos e devemos servir na edificação e na construção da nossa casa espiritual. Então a gente vai falar muito sobre isso na próxima série de aulas, falando sobre esse achado, como achar, como descobrir e como viver a missão pessoal que o Espírito Santo de Deus guia a cada um de nós e nos incentiva, nos inspira, nos encoraja a colocar em prática, ok? Então quero muito te encorajar para a semana que vem, dizer também que estamos finalizando aqui o processo das equipes de serviço, da formação das equipes de serviço. Se você ainda não me mandou uma mensagem falando aonde e como você gostaria de servir, seja como voluntário, colaborador ou coordenando algum projeto, eu te encorajo, por favor, a mandar essa mensagem para mim, para que a gente possa finalizar esse processo e dar início à terceira etapa do nosso planejamento estratégico. Ok, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus, tenham um domingo abençoado e até semana que vem. sang nous lave, ton message nous porte, dans le monde entier, Співаю все народи, славу і хвалу тебе, і небеса лікують, слава Богу, аллилуйя, целый мир тебе поет. Salvation, all around the world, all around the world.
偉大能，你只知偉大能，真作迷惘的人，真作迷惘的人，我要放聲高唱，我要放聲高唱，讓大地傾聽，讓大地傾聽。Ikemele Oli oli ena leo leo hokahilo he ia Oli hale Hallelujah Toi ia kahila lila yeah. To all of your creation, each and every nation, we're sending your salvation.